Diana saiu de casa ainda de madrugada. O céu estava escuro, o silêncio na rua era quase absoluto, interrompido apenas pelo som do motor do caminhão quando ela o ligou. Ela gostava desse horário. Pouco trânsito, ar mais fresco e uma sensação de que estava um passo à frente do dia. Colocou sua garrafinha d'água ao lado, ajeitou o assento e partiu. O destino era uma cidade média no interior do estado, e o carregamento era de alimentos embalados, cereais, pacotes de arroz, farinha, feijão. Entrega para uma rede de supermercados. Nada fora do comum, exceto pelo prazo, apertado. Dirigir era sua rotina. Não reclamava. Havia algo na estrada que a acalmava. A linha contínua do asfalto, os buracos que ela já conhecia de cor, os sons repetitivos do painel, a música baixa no rádio, tudo isso fazia parte de um cenário quase íntimo. Ela gostava da estrada, mesmo com os perigos. Não era romântica sobre isso. Sabia que era um trabalho duro, solitário e pouco reconhecido. Mas era o que sabia fazer, e fazia bem. Ela atravessava os primeiros 100 quilômetros sem incidentes. Passou por 2 postos de fiscalização, parou para abastecer, comprou um café em copo de isopor e continuou. Já mais próxima da metade da viagem, ela começou a escutar no rádio frequências de alerta. Bloqueios em alguns trechos da rodovia. Protestos. O locutor falava em tom alarmado, mas sem muitos detalhes. Diana ficou atenta, mas não havia nenhuma notificação formal no sistema de carga, nem no GPS de rotas. Ela seguiu. Mais adiante, já perto da cidade de cruzamento onde pegaria a estrada estadual, começou a perceber algo estranho no horizonte. Veículos parados, pessoas fora dos carros, um cheiro leve de fumaça no ar. Diminuindo a velocidade, ela notou que o tráfego estava bloqueado. Ela puxou o freio de mão, desceu do caminhão. O bloqueio não era imenso, parecia improvisado com galhos, pneus, fitas plásticas e até algumas cadeiras de plástico impedindo o tráfego. Um grupo de manifestantes, talvez entre 15 e 20 pessoas, ocupava a pista, alguns com cartazes, outros filmando tudo com celulares. Não gritavam agressivamente, mas estavam tensos. O clima era o de quem já está pronto para discutir, não para dialogar. Diana se aproximou. Perguntou calmamente se havia alguma previsão para a liberação. Um dos homens respondeu sem muita paciência que não. Outro disse: "Hoje ninguém passa." Um terceiro simplesmente ignorou. Ela tentou explicar que carregava alimentos, que era transporte autorizado, que não tinha nada a ver com política. Foi interrompida. "Problema seu. A gente também tem direito de se manifestar." Ela voltou para o caminhão, sentou e respirou fundo, ligou o rádio, olhou para o relógio, já estava com quase 1 hora de atraso. O GPS indicava que não havia rotas alternativas viáveis. Pela direita, pista fechada por obras. Pela esquerda, congestionamento extenso. A tensão foi crescendo dentro dela como um peso no peito. A cabine do caminhão parecia menor, o calor aumentava. Mesmo com os vidros abertos, o ar estava parado. Lá fora, a situação também começava a piorar. Motoristas impacientes começavam a buzinar. Um grupo discutia com manifestantes. A polícia ainda não havia chegado. Ninguém assumia o controle da situação. Diana saiu de novo. Pediu passagem mais uma vez, agora com a voz um pouco mais firme. Um dos manifestantes a empurrou de leve com o corpo, bloqueando a frente. Outro bateu no retrovisor com a palma da mão. Disse que se ela tentasse passar, eles iriam se deitar no chão. Ela ficou em silêncio, deu meia volta, subiu no caminhão e então decidiu. Engatou a primeira, avançou, lentamente. Ela não queria machucar ninguém, queria passar. Estava convencida de que, se fosse com calma, eles se afastariam. Já tinha visto outros motoristas fazerem isso em outras ocasiões. Devagar, ganhando espaço, e o povo abrindo caminho aos poucos. Mas não foi o que aconteceu. Um rapaz, talvez por desatenção ou por provocação, ficou à frente. Abriu os braços, como se fosse impedir o caminhão com o próprio corpo. Diana freou, buzinou, esperou. Mas ele não saiu. Ela avançou mais alguns centímetros. Ele deu um passo para trás, tropeçou em um pneu jogado no chão e caiu. O barulho da queda foi mais alto do que pareceu, e em segundos tudo mudou. Os gritos começaram, alguém correu em direção ao caminhão. Outro bateu com algo na lataria. Diana ainda estava com o pé no freio quando ouviu o vidro ser atingido. Não teve tempo de pensar. O caminhão começou a ser cercado. Ela desligou o motor, olhou pelo retrovisor.
Estava cercada. Não podia ir para frente nem para trás. Foi nesse momento que cometeu o segundo erro: descer. Desceu com as mãos para cima. Tentou manter a calma. Calma, gente. Eu só queria passar. Mas ninguém quis ouvir. Veio um tapa. Depois, um empurrão. Alguém gritou com ela: assassina! Irresponsável! Jogo de lama. Garrafa plástica. Ela perdeu o equilíbrio e caiu. Tentou proteger o rosto. Um homem agarrou a mochila dela e jogou longe. Ela foi arrastada por alguns metros. Até que alguém interveio. Outro motorista. E um homem gritou no meio da confusão: já chega! Ela não fez por mal! Não passou por cima de ninguém. Foi o suficiente para acalmar pelo menos um pouco. Os mais exaltados começaram a se dispersar. A polícia chegou. Minutos depois. Demoraram. Quando vieram, a confusão já estava esfriando. Diana estava sentada, ali mesmo, na beira da estrada. Joelho ralado, braço machucado, tremendo. Foi levada ao hospital. Nada grave fisicamente, mas por dentro era outra história. 2 dias depois, o vídeo do ocorrido chegou às redes. O corte mostrava só ela avançando com o caminhão. Legenda sensacionalista: caminhoneira tenta passar por cima de manifestantes. Viralizou, mas logo surgiram outros vídeos, de quem estava mais afastado. Mostravam ela tentando conversar, pedindo passagem, mostravam um rapaz tropeçando sozinho, e até um dos organizadores tentando conter o tumulto. A opinião pública se dividiu. Alguns queriam punição, outros defenderam com firmeza. Ela foi convidada para entrevistas. Recusou quase todas. Disse a um repórter: eu só quero voltar à rotina, esquecer aquele dia. Mas esquecer não foi tão fácil. Durante meses, evitou passar por rodovias com histórico de bloqueios. Mudou rotas. Teve pesadelos. Qualquer buzina mais forte era um gatilho. Só voltou a dirigir com tranquilidade muito tempo depois. O caminhão ficou com marcas. Não só por fora, por dentro também. Banco rasgado, vidro novo e memórias que não davam partida. Hoje, Diana ainda está na estrada, mas aprendeu a prestar mais atenção em cada sinal de tensão. Se vê algo estranho no horizonte, encosta. Espera, pensa 2 vezes. Talvez o mais difícil tenha sido entender como a verdade pode ser distorcida tão rápido, como em segundos uma pessoa pode virar vilã de uma história que ela nem escreveu, e como às vezes tudo o que alguém queria era só continuar o caminho. Mas continuar o caminho nem sempre depende só de você. Nos dias seguintes, mesmo tentando voltar à rotina, Diana começou a perceber que as coisas tinham mudado. Demais. Na estrada, ela notava olhares diferentes. Motoristas comentavam entre si. Alguns diziam: é aquela lá, a da confusão. Outros vinham até ela com empatia. Ofereciam café, perguntavam se estava bem. Mas o peso da atenção constante era cansativo. Ela nunca quis ser conhecida, muito menos por aquilo. Em casa, a família tentava confortar. Esquece isso, filha. Vai passar, mas ela sabia que não era simples. Mesmo quando as pessoas esquecem, o corpo lembra. As mãos ainda tremiam quando passava por grupos na estrada. Qualquer aglomeração fazia seu peito apertar. Foi então que decidiu parar por uns dias. Deixou o caminhão na oficina. Ficou em casa, quieta. Tentou se desligar de tudo, mas o mundo não deixava. Jornal ligando. Sites de notícia mandando e-mail. Queriam entrevista, queriam imagem, queriam o lado dela. Mas qual era o lado dela? Ela mesma ainda não sabia explicar. Só sabia que se sentia exausta, vazia, com vergonha de algo que não tinha feito por mal. Um dia, sem avisar ninguém, ela pegou o carro pequeno e foi visitar a mãe, numa cidade próxima. No caminho, parou numa vendinha à beira da estrada. Era cedo. Só tinha um senhor ali, organizando os pães. Ele olhou para ela, parou por um segundo e disse: "Você é a caminhoneira da confusão, né?" Ela congelou, aperto no peito, mas ele sorriu de leve. "Te vi no vídeo, achei que você foi muito calma. Eu teria descido do caminhão metendo grito em todo mundo." Ela riu pela primeira vez em dias. "Eu só queria passar." "Pois é, e ainda te jogaram garrafa. O povo tá doido. Mas ó, você é forte. Dá pra ver no olhar." Essa conversa simples ficou na cabeça dela por dias. Porque ali, pela primeira vez, ela não se sentiu culpada. Sentiu-se humana.
e talvez compreendida. Na semana seguinte, voltou a dirigir, devagar, sem pressa, reaprendendo a confiar na estrada. Começou a anotar algumas coisas num caderninho, os lugares onde se sentia bem, as pessoas gentis, as frases que ouviu. Um hábito novo que virou companhia nas paradas. Às vezes escrevia só uma frase, outras, uma página inteira. Uma noite, parada num posto, conheceu outra caminhoneira. Começaram a conversar, trocaram histórias. E, de novo, ela ouviu algo que mexeu com ela. Teu nome é Diana, né? Eu lembro do vídeo. Tu foi corajosa. Dessa vez, ela não travou. Sorriu, agradeceu e respondeu. Não sei se foi coragem, talvez só instinto. Ou desespero. A outra caminhoneira respondeu. É que às vezes são a mesma coisa. Diana guardou essa frase no caderno também. E de pouquinho em pouquinho foi voltando. Não para o mesmo lugar de antes. Porque certas coisas mudam a gente para sempre. Mas foi voltando para si mesma. Com mais cuidado, mais silêncio e mais firmeza. Hoje ela ainda dirige. Talvez menos. Talvez por rotas mais calmas. Mas o que antes era apenas trabalho virou também um modo de enxergar o mundo. E vez ou outra, ao cruzar por alguém na estrada, alguém apressado, alguém furioso, alguém confuso, ela respira fundo e pensa: vai ver, essa pessoa só quer chegar, só quer seguir. Como ela queria naquele dia, como tanta gente quer todos os dias. Porque no fim das contas, quase todo mundo só quer isso, seguir o próprio caminho, mesmo quando a estrada não colabora. Mesmo quando o mundo complica tudo, seguir. Com o tempo, Diana começou a perceber como aquela experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, tinha deixado marcas que iam além do corpo. Ela prestava mais atenção nas pessoas, nos olhares, nos silêncios. Antes, era comum para ela parar num posto, abastecer, comer alguma coisa rápida e seguir viagem. Sem conversa, sem perder tempo. Agora, ela notava quando o frentista estava de cabeça baixa, quando a atendente do caixa falava com voz cansada, quando um caminhoneiro dormia encostado na sombra, exausto. Era como se, de repente, ela conseguisse enxergar o desgaste dos outros, porque agora conhecia o próprio. Um dia, parou em um posto mais afastado, um lugar simples, no meio do nada. Sentou num banco de madeira ao lado de uma senhora que vendia pão de queijo e café passado na hora. A mulher puxou conversa. Contou que tinha perdido o filho num acidente na mesma rodovia. Disse que, às vezes, só de ouvir o som de um freio forte, o coração disparava. Diana escutou em silêncio e depois disse: eu também carrego uma história ruim nessa estrada. Às vezes ainda acordo lembrando, e só passa, quando passa. As duas ficaram em silêncio. Só o som do vento, o cheiro do café no ar. Uma pausa rara no meio da correria. Foi nessa mesma semana que Diana começou a fazer algo novo. Parar de vez em quando, só para olhar, sem pressa, sem propósito. Encostava o caminhão, descia, observava a paisagem. Às vezes uma plantação enorme se estendendo até o horizonte. Às vezes um campo vazio. Às vezes só o céu. Isso não fazia parte da rotina antes, mas agora fazia. Era o jeito dela de não se perder, de lembrar que por mais que a estrada seja longa e cheia de curvas, ela ainda é estrada e ainda a leva para algum lugar. Em uma dessas paradas encontrou um menino vendendo balas na beira da pista. Cabelinho bagunçado, olhar esperto. Ele ofereceu o saquinho e disse: leva um, moça, R$1. Um só? Ela brincou. Leva 2, é para ajudar minha mãe. Ela tá doente. Ela comprou 5. E antes de ir embora, o menino disse: se cuida, caminhão é perigoso. Ela sorriu. É, a vida toda é. Depois disso, passou a deixar sempre um pouco de comida no painel do caminhão, às vezes para dividir, às vezes só para lembrar que há fome no mundo que não se vê nas manchetes, e aos poucos, sem pressa. O que antes era só trauma foi virando também maturidade. Diana ainda lembrava do dia da confusão, não com raiva, mas como quem olha para uma cicatriz antiga, sabe que doeu, mas também sabe que passou. Nem tudo ficou resolvido, nem todo mundo pediu desculpas. Mas ela entendeu que não precisava de justiça perfeita para continuar vivendo. Precisava de paz. E paz às vezes é silêncio, às vezes é café quente, às vezes é só seguir em frente, 1 quilômetro por vez. Diana seguia a estrada, mas também seguia a vida.
Cada viagem era um reencontro consigo mesma, com suas forças e fraquezas, com seus medos e sonhos. Ela aprendeu a se escutar de verdade, a ouvir o silêncio entre as buzinas, a reconhecer o próprio cansaço e respeitá-lo. Muitos perguntavam se ela tinha medo de voltar a dirigir depois do que aconteceu. Ela respondia com sinceridade: medo? Tenho, mas o medo não pode ser o que me define. E não era. Diana encontrou força nas coisas simples. No amanhecer visto do alto da cabine, quando o mundo ainda está silencioso. No café quente, tomado num posto qualquer, longe de qualquer pressa. No sorriso sincero de um colega caminhoneiro que entende o que é estar na estrada. Com o tempo, ela começou a ajudar outros caminhoneiros, não só com dicas de rotas ou mecânica, mas com algo maior, ouvi-los, compartilhar sua experiência, mostrar que, por mais difícil que seja o caminho, ninguém precisa andar sozinho. Ela criou uma pequena rotina de encontros, em paradas estratégicas, onde se encontrava com outros motoristas. Conversavam sobre as dificuldades do dia, as alegrias raras, os desafios invisíveis. Diana percebeu que muitos carregavam, assim como ela, histórias que ninguém sabia, medos que não tinham com quem dividir. E foi nesse compartilhamento que ela encontrou um novo sentido para sua estrada. A solidariedade entre aqueles que enfrentam o mesmo chão, o mesmo asfalto áspero. Ainda assim, as noites eram difíceis. Quando as luzes do caminhão se apagavam e o silêncio tomava conta da cabine, os pensamentos vinham. Ela pensava no dia do bloqueio, na confusão, naquelas pessoas que gritavam, que tinham medo, que estavam perdidas. Entendia que ali, naquele momento, cada um carregava seus próprios fardos. Entendia que ali, naquele momento, cada um carregava seus próprios fardos. Dores invisíveis que se encontraram naquela estrada, num choque de destinos. Mas também sabia que não podia carregar todas essas dores para sempre, que precisava seguir. E foi assim, com paciência e coragem, que Diana começou a reconstruir seu caminho. Não mais com pressa, nem com ansiedade, mas com respeito pelo próprio tempo. Começou a escrever também, não só no caderno das paradas, mas em redes sociais. Compartilhava sua rotina, seus pensamentos, suas dúvidas, recebia mensagens de apoio, de carinho, e percebeu que sua voz, simples e verdadeira, alcançava outras pessoas que também precisavam ouvir que não estavam sozinhas. A estrada continuava longa, às vezes difícil, mas não mais um lugar de medo. Agora era um espaço de possibilidades. Ela tinha aprendido que a vida, assim como a estrada, é feita de curvas, retas, subidas e descidas, e que a força não está em não cair, mas em levantar, sempre. E para fechar, uma poesia que Diana carrega consigo e que agora compartilha. No caminho, não busco pressa, nem passo perfeito. Busco o passo que respeita a vida, a respiração que não cansa. No caminho, aprendi que o silêncio fala mais que o grito, que a coragem é feita de pequenos gestos e que seguir é o ato mais profundo de esperança. Que cada quilômetro seja um recomeço e que a estrada, apesar dos riscos, sempre leve aonde o coração quer chegar. Oi gente, tudo bem? Se você gostou, deixa like por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu faço essas histórias com muito carinho por vocês, meus queridos seguidores. Não esquece de comentar que outro tipo de história você quer, tá? Um beijo da sua amiga Denise.